Aqui é Alberto Santos do canal Verdades Inconvenientes. Imprensa BR, criminosa e macabra. Eu não sei como é que está o alcance da informação de que a Globo é um lixo, de que alguns canais de TV do Brasil e também da América, do mundo como um todo, são lixos, são esquerdopatas, têm objetivos macabros. Mas eu resolvi gravar esse podcast até para aqueles que estão acompanhando os outros vídeos, né, meus, falando sobre os globalistas, sobre os milionários, os zilionários que querem mudar o mundo de forma a reduzir a população. Isso é a ponta do iceberg, né, que dá para perceber nas redes de TV, rádio também, quando a gente fala TV, é mídia como um todo. Nessa época de pandemia está muito mais acentuado o entendimento de qual é o objetivo principal da mídia mundial, né? Que é causar pânico. Claro, tem uma pandemia no ar, tem um vírus, no ar não, né? Tem um vírus que se alastra muito facilmente, que veio da China, se inventar em laboratório ou se surgiu com práticas de consumo de alimentação, de consumo de animais selvagens. Isso eu não vou entrar no mérito. O fato é que o pânico que as mídias querem e conseguiram causar na humanidade como um todo, não só no Brasil, foi fatal. E aqui no Brasil não muda, né? Para quem acompanha mais pelo Twitter, né? Eu recomendo mais para quem quer ficar informado, para quem não quer ficar manginando mulher que não vai pegar no final. Deletem o perfil do Face Lixo e passem a seguir tudo que puderem no Twitter. No YouTube, claro, né? Tem muito conteúdo, mas o Twitter é instantâneo por conta de escrever poucos caracteres. Você tem uma velocidade de informação muito maior. Então, para quem está bem inteirado, até dispensa esse podcast, porque sabe que as palavras são as mesmas, que eu reproduzo aqui, é o que eu vejo nas mídias alternativas, que uma delas é a internet. E, cara, é demais, assim, o que a gente analisa depois que passa, a gente analisa depois da notícia, a gente grava, a gente vê de novo, a gente não acredita no que o jornalista faz. Eles são muito bem pagos para fazerem o que os globalistas querem, que é causar pânico na população, é pregar esquerdismo, é pregar o gaysismo, porque aí as pessoas não procriam mais, é pregar ideologias nocivas à sociedade como o feminismo, é pregar o vitimismo, né? E, claro, o socialismo, que é todo mundo alimentando todo mundo, que é o pobre alimentando o pobre e os ricos ficando mais milionários possivelmente. Então é uma característica da mídia brasileira, principalmente, é alienar o pobre, é alienar o desconhecedor das verdades inconvenientes que existem na sociedade moderna e é prejudicar, né? Quando eu falo jornalistas, eles são pagos para manter o emprego deles, para falarem o que mandam eles falarem. Eles não fazem em qualquer canal bosta que vocês verem de TV, pode ser canal rural, pode ser qualquer rádio. São raríssimas exceções daquelas que vão dizer a verdade, até aquelas que dizem a verdade, daqui 1 hora, 2 horas, 5 horas de programação, elas desmentem. Outro cara que fala outra em verdade, porque tudo tem um objetivo. Qualquer palavra que é falada na televisão, principalmente da extrema imprensa, ela tem um objetivo principal, e é um objetivo sempre macabro. É um objetivo que sempre vai prejudicar a sociedade e quer cagar na sociedade. Essa aqui é a verdade. Ninguém quer o bem, não. Não é porque um certo canal de TV te ensinou a fazer um abajur de papelão
que ele é bonzinho, que ele está solidário com você. Muito pelo contrário. Ele quer que esse abajur queime quando você estiver usando, sua casa pegue fogo. É mais ou menos isso, né? Eu estou aqui filosofando, né, metaforizando, mas é mais ou menos isso daí. Então, é um crime, cara. É um crime que a extrema imprensa exista aqui no Brasil. É uma pena que, claro, o regime militar teve seu lado ruim, mas naquela época não existia canal de TV ensinando sexo a criança, ensinando que pedofilia não é crime, é uma doença, ensinando que sempre devemos ser vítimas, ensinando que as vítimas da sociedade são os bandidos e não quem é morto por eles, quem é assaltado por eles, né? Então é um crime, essa que é a palavra, é um crime bárbaro manter essa extrema imprensa, essa mídia funcionando, alienando dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, cada cidadão que ouve, que vê a sua programação. Tudo tem um objetivo, são gente programada, são gente paga. Imagine você, jornalista, você se formou em jornalismo, você vai pedir um emprego, consegue num canal alternativo de TV, e o cara chega e fala para você, olha, a opinião aqui você não tem. A sua opinião é a nossa, você vai falar isso, aquilo outro e ponto final. Quer um emprego, não quer, faça de menos. Então é claro que numa época de desemprego todo mundo vai falar aquilo que o chefe mandar. Esse chefe é mandado por outro diretor. Esse diretor é bancado pelo dono da emissora. O dono da emissora, vamos fazer uma árvore genealógica, como se fosse. O dono da emissora, ele é financiado por outro milionário, ainda no Brasil. E aí sim, fora do Brasil, vem os globalistas que bancam toda essa parafernália, toda essa merda, esse cocô que vai na cabeça, no cérebro de cada um que assiste, que ouve as merdas que... No caso dessa pandemia, né, só para citar um exemplo, porque se eu citasse exemplo, o podcast ia durar mais de 30 horas aqui falando sobre como a TV aliena, sobre como a imprensa criminosa e macabra, que quer a morte, que torce para o vírus, comemora e fala com entonação de voz em seu jornalista na bancada de algum jornal noturno, ele comemora pela entonação de voz dele o número de mortos pela pandemia do coronavírus. Só para citar um exemplo, né? Então, quem me acompanha sabe, quem acompanha a desgraça que é o globalismo no mundo, sabe do que eu estou dizendo, sabe dos exemplos que eu quero dar aqui, talvez em outro podcast eu ofereça, que vem destas emissoras de TV, desta mídia brasileira, criminosa no geral. Vocês sabem muito bem que o governo atual, eu não vou pender para um lado nem para o outro, o governo atual deu um choque de cultura, um choque de como gerir o país. Isso todo mundo sabe. Se você é lulista, se você é bolsonarista, se você é morista, né, do Moro, não importa. Isso daí eu vou abordar em outro podcast, mas é um assunto mais político. Mas veja bem, os caras não estão deixando o cidadão governar. Né? Em qualquer rede que você vá, sempre tem uma crítica que é infundada. Como que você é contra a quem quer realmente botar o Brasil nos trilhos, cara? Tudo é oculto, tudo tem várias pistas, tem várias estradas sendo asfaltadas, você não vê uma notícia na rede. Tem várias escolas que receberam muito material que não tinha na época, que foram limpadas de professores, ainda tem, né? Ainda tem muitos professores esquerdistas aí, professores esquerdistas que pregam o gaysismo, que pregam o vitimismo, que pregam que Lula é inocente, né? Mas não vai ao ar uma notícia boa. Então você percebe que a mídia, além de criminosa e macabra, ela é uma criança mimada que tem um pai que ela não queria ter. Essa que é a verdade, no momento, para falar de política no momento. Né? Então o presidente atual falou muita merda, cometeu muitos erros, é claro, mas
nenhum indício de corrupção no momento. Não quero aqui, pelo amor de Deus, os comentários aí chover lulista, né? Vai chover com certeza, mas eu não quero cometer injustiça com nenhum lado, até porque não é época de eleição, né? Muita gente não quer nem saber de política. Mas a mídia não deixa o cara governar, velho. Não deixa o cara e a equipe dele governar. É mentira todo dia. Eu não teria paciência. Eu não teria paciência. Nosso presidente, é claro que teve o cérebro bem afetado, teve a mente bem afetada porque foi esfaqueado. Se tentassem o teu assassinato, você ia mudar completamente. Você ia ter que tomar remédio. Você mudaria de personalidade. E, no entanto, nenhuma mídia apoia, né? Quer dizer, querem a destruição, a destruição provável, a destruição prática do Brasil, em detrimento a muita coisa boa. Por quê? Para chegarem ao poder novamente, porque a mídia recebia dinheiro e agora que a teta secou, eles estão atacando a equipe de governo atual todos os dias, né? Todas as horas você vê a notícia, uma notícia bem criminosa, até que ataca o governo, mas ataca os brasileiros, né? Ataca cada um dos brasileiros. Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Então, talvez um exemplo, talvez uma continuação desse podcast para uma melhor compreensão sobre como essa mídia é criminosa e por que também ela é macabra, talvez numa próxima oportunidade. Essa foi a mensagem desse podcast. Até o próximo.